Veja bem, qual que é a relação entre iPhone e capitalismo? O iPhone é produzido por causa do sistema capitalista, mas quem desenvolveu a tecnologia é o ser humano. E a gente não está defendendo necessariamente, pelo menos eu, o fim do sistema capitalista. O que a gente critica é a destruição da indústria nacional, a destruição de empresas estatais que são importantíssimas para a estabilidade da economia brasileira, a subutilização da mão de obra brasileira, o brasileiro como idiota, simplesmente servindo os Estados Unidos, mas eles criam uma ideia de que o cara que é contra o que eu falo, olha só como funciona. Primeiro, todo mundo que é contra o que eu falo se encaixa no extremo comunista. Não existe moderado, é mais ou menos assim. Se não concordar comigo, é comunista. Isso é uma técnica que todos conhecem aqui. A técnica dos bolsonaristas, que é do Mamãe Falei, que é desse cara também. Então, se não concordar comigo, é comunista. Se for comunista, não pode fazer uso de nada que é produzido necessariamente em um país capitalista. Lembrando que tanto o computador, várias coisas foram produzidas durante o período pseudo-socialista da União Soviética, lá na União Soviética. Mas enfim, são técnicas de comunicação. Na China também, só pra... O iPhone é produzido na China, exatamente. São técnicas de comunicação. Porque o Rui Costa Pimenta não faz uma proposta do Estado se tornar um Estado comunista, tomar o patrimônio de todas as pessoas e ninguém ter nada. Como ninguém da esquerda está necessariamente defendendo o discurso que os outros devam sair por aí dividindo o que tem com os pobres. Quem fez essa proposta foi Jesus Cristo. Não é nenhum político de esquerda do Brasil que está fazendo a proposta de dividir o que tem com os pobres. Mas o que eles fazem? Eles criam a seguinte argumentação. O comunismo prega que você tem que fazer isso, isso e isso, mas nenhum comunista faz. Todo mundo que pensa diferente de mim é comunista. E aí eles já começam o debate falando isso. Peraí, o Jean Willis está usando uma roupa de tantos reais, mas ele não é comunista? Peraí, como assim? O Jean Willis, algum momento ele falou que as pessoas precisam sair por aí dividindo o que tem? O Rui Costa Pimenta saiu por aí falando que ele tem que dividir todo o patrimônio. Não tem isso. Isso é o bicho papão. É essa técnica de dizer que, olha, todo mundo que pensa diferente está lá no extremo. E o extremo que é a miséria, né? Todo mundo igual na miséria, e colocam todos esses dogmas na cabeça das pessoas, porque as pessoas já chegam predispostas a atacar o outro. E na hora que você vai fazer um debate, você não tem conteúdo. É impossível um liberalóide desse ter talvez 1% do conteúdo do Rui Costa Pimenta. Ele sabe que ele não tem o conteúdo. Ele vai para o debate com o Rui Costa Pimenta, ele precisa, antes de mais nada, destruir o Rui Costa Pimenta, ou seja, destruir a moral do Rui Costa Pimenta, Porque ele tem um Apple Watch. Aí ele já começa com isso. Mas você tem um Apple Watch? Peraí, que socialista é esse? É por isso que quando começam a falar comigo, mas peraí, você é socialista, você é comunista, você é abortista, eu não sou nada disso, meu amigo. Eu tenho desde 2015 praticamente fazendo vídeos aqui, eu só falo sobre estado de bem-estar social, desenvolvimento da indústria brasileira, o processo de destruição que está sendo promovido pelos Estados Unidos, a importância do investimento em educação e principalmente a importância de nossas empresas estratégicas serem do povo brasileiro e não de gringos. Tem momento nenhum que eu tô falando, tanto é que eu necessariamente não tô aqui dividindo o que eu tenho com os outros, porque eu tenho muito pouco, mas eu preciso. E não sou necessariamente defensor da meritocracia, mas eu acho que cada um tem seu mérito. Não sou defensor da meritocracia porque eu não acredito naquela palhaçada de que todos partem do mesmo lugar. Alguns vão pescar de iate, enquanto outros vão pescar com uma tarrafa e entram dentro do barro num córrego. Então, vamos cair na real. Se a gente morde as iscas, como por exemplo, mas você está usando um iPhone, você vai defender o iPhone porque você vai falar que o iPhone é do comunismo, e Marx falou que se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. Não tem essa não. Mas qual que é a pertinência desse debate de a gente falar sobre o futuro da economia brasileira e o tipo de relógio que eu uso? Que coisa idiota. O Dória foi muito esperto nessa conversa, porque o Dória, quando tentaram encher o saco dele e falaram da camisa Ralph Lauren, ele falou, não, eu vou trabalhar para que todos os brasileiros possam ter Ralph Lauren. Ele já pegou e sapecou de uma forma diferente. Mas é mais ou menos assim, olha, você está falando mal do iPhone? Não, ninguém aqui quer ir contra o iPhone.